Tudo bem, pessoal? Hoje vamos retomar nosso curso, né, de gestão de projetos de software, certo? Hoje vamos começar a nossa jornada definitiva, né, de vez. Hoje vamos falar do histórico e conceituação do gerenciamento de projetos, tá bom? Então, vamos falar da história do gerenciamento de projetos e depois vamos conceituar algumas coisas que são importantes que vocês saibam e colocar algumas características do gerenciamento de projetos, tá certo? Então, com a aula de hoje eu vou procurar atingir os objetivos de mostrar a evolução, né, o histórico sobre gerenciamento de projetos, conceituar gerenciamento de projetos, identificar as principais características de um gerenciamento de projeto e mostrar as principais instituições que dão certificações, né, que são dedicadas ao gerenciamento de projetos e seus guias de conhecimento, ok? Então vamos começar falando sobre a história do gerenciamento de projetos, tá bom? Então, pessoal, análises históricas, né, elas mostram que o conceito de gerenciamento de projetos, ele, mesmo sendo um assunto novo, né, na área de gestão, o conceito sobre gerenciamento de projetos é mais antigo do que parece. Então você pode ver a questão de gerenciamento de projetos, por exemplo, nas pirâmides do Egito, né, ou nas muralhas da China, ou no Coliseu, ou até mesmo no Partenon, certo? Então são obras grandes que de alguma maneira demandaram algum conhecimento sobre gerenciamento de projetos, certo? Mesmo que não seja o que a gente vê atualmente, mas de alguma maneira, de maneira rústica, tem a questão de gerenciamento de projetos por trás, porque são obras grandes, certo? Devem ter um escopo muito grande e até hoje estão aí, né, presentes na nossa vida, tá? Então, embora o tema, como eu disse antes, seja relativamente recente, alguns estudos mostram, né, que a gestão de projetos vem sendo estudada e usada há muitos anos, tá? Mais recentemente, o conceito de gerenciamento de projetos tem sido utilizado como um conceito isolado até o lançamento do satélite Sputnik pela antiga União Soviética, tá? Isso daí aconteceu no fim da década de 1950 e muitos projetos de grande porte do governo dos Estados Unidos, né, demandavam um novo tipo de organização de projetos e o uso de ferramentas específicas para ajudar no planejamento e controle desses projetos, tá? Então, após ser surpreendido pelos soviéticos, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele decidiu que estava na hora de investir no desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas que pudessem acelerar a implementação de projetos militares, né, para concorrer com a União Soviética, visto que nessa época eles ficaram para trás na corrida espacial, né? E esse esforço ele culminou no desenvolvimento do programa PERT, né, que era o que? A utilização, certo, dele na construção do míssil nuclear Polaris para o submarino americano, tá? Esse projeto, só para vocês terem ideia, em 1957 precisou lidar com cerca de 9.000 fornecedores e um cronograma com mais de 70.000 tarefas estabelecidas, ou seja, era um projeto muito grande. Então precisava de ferramentas de controle que pudessem ajudar nesse projeto, tá? Aí vocês têm um exemplo, certo, de um gráfico PERT, né? Observem aí que ele mostra a sequência das atividades, certo? Ele mostra também o tempo gasto em cada atividade, ou seja, para a época foi uma coisa fantástica, né, a utilização desse gráfico PERT aí, diagrama PERT. Também nessa época a empresa DuPont, né, ela desenvolveu outra técnica muito parecida com a PERT, denominada método do caminho crítico, ou CPM. O que é isso daí? É você pegar o seu projeto, dividir em tarefas
e através disso eu consigo identificar onde é que pode estar o gargalo desse projeto, ou seja, onde é que vai estar mais crítico, certo? O desenvolvimento desse projeto. Tá? Então vocês estão vendo aí um diagrama CPM. Em 1954, quando foi popularizado por Peter Drucker o conceito de gerenciamento por objetivos, certo? E esse processo de gestão em que a direção e funcionários concordam em ter um objetivo comum, estabelecimento de prazos ou cronogramas, de métricas e modos de atingi-los. E esse conceito de gerenciamento por objetivos, então, pessoal, o conceito de gerenciamento por objetivos iria influenciar bastante a formulação por trás do gerenciamento, da teoria por trás do gerenciamento de projetos. Tá? Outro estudo também, logo no início do gerenciamento de projetos, foi o de Gades, né, que cita o termo gerente de projetos pela primeira vez. Em 1967, o Departamento de Defesa americano publica o chamado CSSC, né? Ou seja, custo, cronograma, controle, critérios para sistemas de controle. Então tinha esse CSSC, tinha mais de 35 padrões de gestão e controle de projetos, onde os fornecedores para esse projeto deveriam mostrar alinhamento e adequação a esses padrões. E esses padrões, esse padrão, né, influenciou as boas práticas de gerenciamento de projetos futuros, né? Sendo que, após a implementação bem-sucedida do uso militar do gerenciamento de projetos, essas técnicas foram incorporadas pela empresa, assim como diversas técnicas que apareceram em outros tipos de empresas e foram usados pelas empresas. Então, depois do uso militar, né, como eu estava falando, outros fatores incentivaram a adoção do gerenciamento de projetos. Entre eles podemos citar a reengenharia, né, que foi a diminuição do tamanho das empresas, a globalização, ou seja, tudo agora que você fazia em um determinado país, de alguma maneira refletir em outro país, né? A automação de processos, através do uso da informatização, da informática, a popularização dos computadores e o uso da internet. Tá? Então, todos esses são fatores que incentivaram a adoção do gerenciamento de projetos. Outras coisas que é importante que vocês saibam, certo? Que algumas outras, assim, coisas que aconteceram que favoreceram o gerenciamento de projetos, né? Primeiramente foi a questão de Taylor ver que poderia ser melhorado os processos caso as suas partes elementares fossem isoladas. Tá? E Gantt priorizou o estudo da ordem das operações, quando da construção de navios para a Marinha na Primeira Guerra Mundial. E os resultados do seu estudo, junto com o trabalho de Taylor, né, foram que ajudaram a criar os famosos gráficos de Gantt, né, que são considerados tão úteis e funcionais que pouco mudaram em mais de 100 anos de utilização em gerenciamento de projetos. Né. E os conceitos de Taylor e Gantt foram importantes. E aí vocês têm um desenho de um gráfico de Gantt, né, utilizando o Open Project. Aí, observem aí que vocês têm as tarefas e tem mostrando a ordem, né, o caminho das tarefas aí. Em destaque aí o caminho crítico que a gente viu anteriormente. Tá? Então, isso daí foi a questão da história, né, questão histórica por trás do gerenciamento de projetos. Observe que é algo que não é tão novo assim, mas que as técnicas utilizadas atualmente faz pouco tempo, tem pouco tempo que foram criadas, né? Por exemplo, o gráfico de Gantt, o método do caminho crítico, PERT, né? Então, tudo isso daí mostra a evolução do gerenciamento de projetos. Tá? Agora a gente vai falar alguns conceitos e algumas características dos projetos, né? Então,
vocês observem aí que desde os tempos mais antigos até os atuais, e agora e ultimamente mais, né? O gerente de projetos, ele é tido como um elo de ligação, ou melhor, integração entre os recursos humanos e materiais e como alcançar o objetivo ou um dos objetivos do projeto. Pode-se constatar que problemas encontrados há muito tempo ainda continuam acontecendo nos projetos atuais. No caso da tecnologia da informação, atrasos e estouro de orçamento, tá, ainda continuam sendo a regra nos projetos relacionados à tecnologia da informação, e não exceção. Tá? Então, historicamente, tem verificado que o escopo dos projetos afins apresenta uma grande similaridade entre si. Por quê? Porque possuem requisitos e têm restrições, que a gente vai ver depois. O escopo dos projetos dependem da comunicação, da tomada de decisão, criatividade e um pensamento lógico, e envolvem cronograma, orçamento e o cliente final, certo? Então, entre os projetos tem essa grande similaridade entre os projetos, tá? Sendo que a tarefa central do gerenciamento de projetos sempre foi a combinação do trabalho de diferentes pessoas, certo? Para a execução de tarefas úteis para os clientes. Aí ficam algumas questões e afirmações, né? Existe um núcleo central de conceitos e processos que é compartilhado pela maioria dos projetos? Por que alguém sofreria por meio dos erros de desapontamento se isso pudesse ser evitado? E por que, principalmente, poucas organizações premiam as pessoas por colher lições do passado? Tá? Então, são algumas questões, né, relacionadas ao aprendizado por meio de dos erros. Como projetos são completados ou cancelados todos os dias, muito pouco é feito para se aprender sobre o que aconteceu. Talvez por meio de encontrar a verdade, né? Ou de responsabilizar alguém. O segredo é aprender o máximo possível com as falhas das outras pessoas, né? Ou seja, é melhor errar com erros dos outros do que com os próprios erros. E utilizar isso para tentar influenciar no futuro, né? Mesmo em nossos próprios projetos, temos que evitar o hábito de nos esconder dos problemas e falhas. Como exemplo, a Boeing, né, que mantém o registro de falhas do projeto e engenharia desde que a empresa foi fundada. Tá? Aí, algumas características básicas dos projetos. Né? Primeiro, a questão da temporalidade, ou seja, o projeto ele tem um início e um fim. Ele tem um tempo de vida, certo? Um ciclo de vida. Aí usamos como exemplo o Apple Newton, que foi o antecessor do tablet iPad, e o Palm Pilot, que foi também um projeto da Palm, que foi o antecessor, a ideia de usar tela sensível ao toque, um sistema próprio a isso, usado pela Palm. Outra característica básica dos projetos é a singularidade, ou seja, cada projeto é único, não existem projetos iguais. Mesmo que você pegue 3 projetos de desenvolvimento de carro, da Toyota, por exemplo, da Peugeot e da Citroën, são 3 projetos diferentes. 3 projetos têm características diferentes, requisitos diferentes e por aí vai. E a questão da progressividade dos projetos, ou seja, você vai planejando ele, vai executando por partes até o final do projeto. Um exemplo, o projeto de um software ou a fabricação e embalagem do software. Tá? Alguns exemplos de projetos, né? Desenvolvimento de um novo software, desenvolvimento de um portal de comércio eletrônico B2B, business to business, né? Varejo atacado, por exemplo. A especificação de um planejamento de capacidade para um website, o projeto de um novo tipo de disco rígido para armazenar as informações, a construção de um data center, ou então adequar a empresa às normas do padrão ISO 27001, certo? A questão de segurança. Então são exemplos de projetos. Observe que aí tem software,
tem portal, tem data center, tem um novo hardware, tem adequação às normas, uma norma qualquer pela empresa, ou seja, tudo que você pode fazer através dos projetos, implementar através de projetos. E quais são as diferenças, né, entre os projetos e o trabalho operacional? Tá? É bom vocês atentarem isso daí, porque frequentemente, certo, o pessoal tem dúvida o que é projeto e o que é trabalho operacional do dia a dia. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, os projetos são frequentemente utilizados como forma de atingir objetivos estratégicos das empresas, certo? Exemplo, tá? A demanda do mercado ou dos seus clientes atuais, aí um novo tipo de serviço para divulgação eletrônica de informações, ou apareceu a necessidade de uma necessidade organizacional, exemplo, o lançamento de um novo serviço para aumentar a receita da empresa ou de um novo produto, ou implementação de um avanço tecnológico, por exemplo, utilizar uma nova plataforma de desenvolvimento Visual Studio.net, ou um requisito legal, por exemplo, as empresas se adequar ao ponto eletrônico. Hoje em dia, poderia dar um exemplo bem atual mesmo, é a questão das normas relacionadas à privacidade dos dados que a empresa tem dos clientes, né? E eu vou falar sobre o que é gerenciamento de projetos, utilizando as palavras do PMI, né? Que publica o PMBOK. Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender às suas demandas, sendo realizado por meio da integração dos seguintes processos, segundo o PMBOK. E você tem a iniciação, você faz o planejamento do projeto, executa e ao mesmo tempo monitora e controle, e faz o controle e por fim tem a finalização e encerramento do projeto. Então comecem gravando isso daí, iniciação, planejamento, aí de maneira paralela, execução, monitoramento e controle e por último encerramento. Tá? Então isso daí é uma definição do que seria gerenciamento de projetos. Tá bom? E o gerente de projeto é o responsável pelo gerenciamento de projetos. Algumas atribuições, pessoal. Identificação das necessidades do projeto, estabelecimento de objetivos claros e palpáveis, né, de preferência objetivos SMARTs, o atendimento às expectativas de todas as partes interessadas, também conhecidas como stakeholders, o devido balanceamento entre qualidade, escopo, tempo e custo, né, que é o que a gente chama de teoria da tripla restrição, tá? Sendo que o gerente de projeto normalmente ele balanceia essas restrições, né? Tempo e custo, e um terceiro fator que pode ser o escopo ou a qualidade. Isso daí dependendo da visão adotada, certo? E de acordo com essa visão adotada, o fator restante é consequência desse balanceamento. Por exemplo, se você tem que balancear tempo, custo e escopo, a sua preocupação é o quê? Com a qualidade do projeto, ou seja, o quanto você gerenciando tempo e custo vai atingir o escopo do projeto. Desculpa, a qualidade do projeto. Quando você balanceia tempo, custo e qualidade, aí você está preocupado com o escopo do projeto, certo? Então, se você balanceia dentre esses fatores, tempo, custo, escopo, qualidade, você balanceia tempo, custo e escopo, você está preocupado com a qualidade do projeto. Na hora que você fica balanceando, o gerente fica balanceando tempo, custo e qualidade, certo? A visão adotada é a preocupação com o escopo do projeto. Tá? E o PMBOK descreve como gerenciamento de projetos, além das três restrições que a gente falou antes, inclui também, além do escopo, qualidade, né,
o cronograma, os recursos e o risco. Tá? Então, só lembrando, além de tempo, custo, escopo e qualidade, se preocupa com cronograma, com recursos e risco. Então, o gerenciamento de projeto faz o balanceamento de tudo isso, para você ver como não é fácil. Tá? Sendo que, na hora que você muda a relação entre esses fatores, isso daí também vai ter impacto nos outros. Por exemplo, na hora que você se preocupa muito com o cronograma, de alguma maneira isso daí pode afetar na qualidade, né? Pode afetar no aumento dos riscos, certo? Ou se você se preocupa muito com o risco, isso daí também pode interferir bastante, por exemplo, no cronograma, né? Você fazer as coisas de maneira mais lenta. Então, só para vocês terem ideia, tá? Então, aí a teoria da tripla restrição em ação, pessoal. Custo, tempo, aí você vai decidir se vai colocar no meio o escopo ou no meio a qualidade, tá? Aí um exemplo, né, da tripla restrição em ação, né? Observem as visões aí, ó, como foi que o cliente explicou, como o líder de projetos entendeu, tá? Deixa eu colocar o laser aqui. Aqui como o cliente explicou, como o líder de projeto entendeu, ó, observe que já é uma visão diferente, né? Como o analista projetou, ó, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu, como o projeto foi documentado, a documentação zero, como que funcionalidades foram instaladas, ó, observe aí, só a cordinha, como o cliente foi cobrado, olha aí o custo, como foi mantido e o que o cliente realmente queria. Daí só para vocês terem ideia. E a arte de gerenciar projetos. Observe o gerente aqui, ó, o consumidor, o cliente, né, segurando o escopo, o chefe empurrando para o projeto andar, né, e o gerente, ó, de um lado o custo, do outro o tempo, e as pessoas aqui, ó, querendo receber o projeto. Outro exemplo bem interessante que eu já vi em projetos que eu participei. Observe aqui, só uma pessoa, o Zé, ó, fazendo tudo no projeto. Aí os gerentes aqui, ó, cheio de gerente. Olha o gerente de projetos aqui, ó. Certo? Só observando. Bem legal. Aqui, algo que também pode interferir no gerenciamento de projetos, que é a conhecida rádio peão, né? Observem aqui, ó, os peões aqui na frente, né? E eles aqui, ó, só comentando. Alguém sabe que mandaram a gente fazer? Ouvi dizer que é para andar para frente, mas não sei porquê. Parece que é para capturar o rei preto. Me falaram que são 2 reis, um preto e um azul. E por aí vai. É bem interessante essa apologia aí do rádio peão. E outra coisa interessante também que o gerente de projetos tem que prestar atenção é o poder de um boato. Observem aqui, ó, o chefe aqui, ó. O Zé, quero o número desse pedido. Aí uma pessoa vinha passando aqui, o Zé despedido. Aí outro, sou o próximo. E eu que faço? Eles estão despedidos. Ela vai me entregar também. Massa, todos falaram mal do chefe, ó. Todos nós seremos demitidos amanhã e agora. Tá. Certo, pessoal? Então observem aí que não é tão fácil gerenciar um projeto. Exige, além do conhecimento técnico, também um certo jogo de cintura e saber se relacionar, principalmente, né? Agora vamos falar das instituições, né, de gerenciamento de projetos, as mais conhecidas, né, na área de gerenciamento de projetos, as que mais se destacam, não, são o PMI, o IPMA e o OCG, né, que são instituições que desenvolvem documentos técnicos, observam, criam melhores práticas e constroem, criam guias de conhecimento para a pessoa se basear neles para estudar e gerenciar seus projetos. Então vamos falar deles. Primeiro do PMI, né, que é o mais conhecido. Ele é dividido em seções regionais, os conhecidos capítulos, né, que são representantes locais do PMI.
certo? Ele tem um código de ética, certo? Que foi adotado para a profissão, e criaram também uma certificação, né? Certificação PMP, entre outras certificações, né? E o PMI, ele tem um corpo de conhecimento, né? Que é chamado de PMBOK, onde ele fornece um conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, reconhecido internacionalmente em diversas áreas específicas de trabalho, certo? Nós vamos nos concentrar mais aqui no PMBOK. Outra instituição é a IPMA, né? Que ela é mais aceita e reconhecida em países da Europa, certo? Ela possui instituições associadas que representam outros países. No Brasil é a ABGP, né? Ela tem a sede em Curitiba, e ela também tem um guia de melhores práticas, que é o ICB, certo? Sendo que ele possui alguns processos diferentes em relação ao PMBOK. Aí, como exemplo de processos diferentes, né? Aspectos comportamentais do gerenciamento do gerente de projeto, gestão de conhecimento, gestão do meio ambiente, gestão de aspectos legal e gestão de informática. E por último, o OGC, né, que criou o método Prince, que já está na sua segunda versão, né, o Prince 2, que se tornou um padrão para o setor público e privado na Inglaterra e em outros países. E ele também mesmo ele tenha sido desenvolvido inicialmente para o setor de TI, ele é muito utilizado em outros setores, certo? Sendo que a adoção de qualquer um desses guias aí pode aumentar a chance de sucesso nos seus projetos, né? Aí vai depender de qual você vai querer usar, tá certo? Então, pessoal, aí estão as nossas referências que foram usadas para a aula de hoje, certo? Tem o livro do Vale, né, André Bittencourt, certo? E aqui vários sites que vocês podem consultar se tiverem alguma dúvida também, né? Ou quiserem se aprofundar um pouco mais no tema. Certo, pessoal? Então, terminamos a nossa aula, tá? Deixa eu tirar aqui o apontador a laser. Pronto. Se tiverem alguma dúvida, certo? Podem deixar aí no nosso canal do YouTube, tá? Pode também deixar no nosso canal, nosso novo canal no Discord, né? Criamos aí, estamos usando essa ferramenta de forma experimental esse semestre, espero que dê tudo certo. Além disso, tem os encontros síncronos aí que vocês podem usar para tirar suas dúvidas, tá, pessoal? Então, um abraço a todos e até a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus.